Olá, boa noite. Boa noite. Dom Cláudio Umes morre em São Paulo aos 87 anos. Arcebispo metropolitano da capital paulista, Dom Cláudio serviu a 3 papas e era próximo a Francisco. O legado na história da igreja e na vida dos mais pobres. Bispos e colegas expressam condolências a familiares e amigos. Quase 3 milhões de pessoas participam de Romaria ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Goiás. Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU durante o mês de julho. Maioria dos estados anuncia corte no ICMS e brasileiro vê gasolina mais barata. Papa Francisco celebra a Santa Missa com a presença da comunidade congolesa residente em Roma. 4 de julho de 2022. O Canção Nova Notícias está começando. Morreu hoje na capital paulista, aos 87 anos, o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Seu legado na história da igreja e na vida dos mais pobres se traduz na vivência do amor a Deus e ao próximo. Dom Cláudio Umes faleceu hoje pela manhã em sua casa na zona sul da capital paulista. Ele tinha 87 anos e há alguns anos lutava contra um câncer no pulmão. Nos últimos meses, optou por fazer o tratamento em casa. Ao longo do dia, a Catedral da Sé foi sendo preparada para a acolhida do corpo. No meio da tarde, o cardeal Odilo Scherer, que foi bispo auxiliar de Dom Cláudio por 4 anos, falou da proximidade que tinha com ele e também do legado deixado por Dom Cláudio à igreja e toda a sociedade. O arcebispo acompanhou Dom Cláudio nos últimos dias no enfrentamento da enfermidade. Bem, eu admirei sempre Dom Cláudio pela sua visão das coisas, visão larga. Segundo, a firmeza com que fazia suas propostas. O terceiro, a mística franciscana. Ele é um franciscano. Então, a mística franciscana que está por trás de suas propostas. Então, Dom Cláudio viveu isso pessoalmente, esta mística franciscana que se traduziu também no seu lema episcopal: vós todos sois irmãos, é uma frase de Jesus aos apóstolos, vós todos sois irmãos. E ele procurou traduzir isso em ação, em proposta de ação, para que, de fato, isso se concretizasse mais e mais na vida da igreja, na vida da sociedade. E recordou as contribuições deixadas por Dom Cláudio. Dom Cláudio deixou um legado muito grande de serviços à igreja, mas também de iniciativas que mais amplamente beneficiaram e visavam beneficiar o povo, determinadas camadas sociais. E foi um grande colaborador do Papa. A contribuição dele, justamente para que acontecesse o sínodo para a Amazônia, foi certamente decisiva. Ele era um entusiasta pelas questões da Amazônia. E desde que ele foi chamado na CNBB para assumir a comissão para a Amazônia, ele se mostrou muito feliz, dizendo que era um sonho da juventude dele ser missionário na Amazônia. O presidente do Regional Sul 1 da CNBB também prestou condolências. Encerrou o seu ministério cuidando da Amazônia, defendendo aquela igreja, procurando missionários e missionárias para lá irem em nome da igreja, defendendo os índios, as florestas e criando a REPAM, Rede Pan-Amazônica. Portanto, uma vida preenchida de amor a Cristo, amor à igreja, amor aos pobres. Olha, durante essa edição do Canção Nova Notícias, a história, a família, a ação evangelizadora do homem que esteve próximo aos 3 últimos papas. Agora nós vamos a São Paulo saber mais com nossa equipe, que desde cedo tem trazido as últimas informações sobre o falecimento do cardeal Cláudio Umes. Meu contato é com o Rodrigo Luiz. Ô Rodrigo, boa noite para você.
Boa noite, Reinaldo César. Boa noite, Yara. Boa noite a toda a família Canção Nova. Pois é, nós falamos ao vivo aqui de São Paulo. Era aqui que Dom Cláudio viveu seus últimos dias e faleceu hoje na casa dele, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. E vocês acompanharam a reportagem que Fernandes preparou desse dia, mas a nossa equipe em Roma também acompanha esse legado e mostra o trabalho de Dom Cláudio, todo o carinho e dedicação dele à igreja. De coração aberto ao diálogo e sempre disponível à Santa Igreja, Dom Cláudio Umes serviu de maneira integral 3 papas. E quem guia a igreja é o Papa, e eu sigo naturalmente o que o Papa orienta hoje em dia sobre isso. Em 15 de abril de 1998, São João Paulo II o quis como arcebispo metropolitano de São Paulo. Em 21 de fevereiro de 2001, o nomeou cardeal e no ano seguinte foi convidado pelo Santo Pontífice a pregar o retiro para a Cúria Romana. Umes, de forte atuação episcopal, participou do conclave que elegeu Joseph Ratzinger em abril de 2005. Em 2006, Bento XVI o nomeou prefeito da Congregação para o Clero e foi Dom Cláudio que organizou e promoveu o ano sacerdotal a pedido do Santo Padre. Em 2008, durante o reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova, que aconteceu em Roma, Umes foi muito acolhedor. O cardeal presidiu a Santa Missa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e encorajou ao anúncio do Evangelho. Para a Igreja Universal, não somente para o Brasil. Em 2010, renunciou ao cargo de prefeito e presidente do Conselho Internacional de Catequese, órgão vinculado à Congregação do Clero, devido ao limite de idade, e se tornou emérito. Já o contato de Dom Cláudio Umes se tornou mais estreito com o então cardeal Bergoglio durante a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, mais conhecida como Conferência de Aparecida. Nesta ocasião, o arcebispo de Buenos Aires foi o relator do documento final. Esta proximidade se evidenciou sobretudo no conclave de 2013, quando o cardeal argentino foi eleito papa. E foi o próprio pontífice, durante o encontro com jornalistas logo após sua eleição, que fez questão de dizer sobre a amizade e a importância de Dom Cláudio também naquele momento, que o motivou a escolher um nome tão diferenciado, Papa Francisco. Avevo accanto a me il arcivescovo emérito de São Paulo. Tinha ao meu lado o cardeal Cláudio Umes, o arcebispo emérito de São Paulo e também prefeito emérito da Congregação para o Clero, um grande amigo. Quando o caso começava a tornar-se um pouco perigoso, ele animava-me. E quando os votos atingiram 2/3, surgiu o habitual aplauso, porque foi eleito o Papa. Ele abraçou-me, beijou-me e disse-me: "Não te esqueça dos pobres." E aquela palavra gravou-me na cabeça, os pobres, os pobres. Logo depois, associando com os pobres, pensei em Francisco de Assis. Francesco de Assis. O Papa Francisco fez questão de nomear Dom Cláudio Umes como secretário do Sínodo para a Amazônia, e deste modo o cardeal se empenhou na escuta do clamor daquele povo e de seus sofrimentos. Em 29 de junho de 2020, foi eleito presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, estabelecida para implementar as propostas nascidas do Sínodo e se tornar uma ponte que anima outras redes e iniciativas eclesiais e socioambientais em nível continental e internacional. De olhar atento, sorriso discreto e repleto da espiritualidade franciscana, Dom Cláudio Umes e todo o seu legado serão continuamente recordados com muita admiração na cidade eterna. Um grande amigo. Um grande amigo. É um grande legado e o velório do cardeal Cláudio Umes acontece na Catedral da Sé. É para lá que vamos agora ao vivo com o nosso repórter Sidney Fernandes. Ele passou o dia trazendo informações e continua por lá. Boa noite, Sidney. Boa noite, Rodrigo, e a todos que acompanham o Canção Nova.
Umes acabou de chegar aqui na Catedral da Sé, chegou há poucos instantes, foi recebido pelo cardeal Odilo Scherer, também por bispos auxiliares, padres e parte da população que veio acolher o corpo de Dom Cláudio Umes. Ele está bem ali no corredor central da Catedral. Logo mais às 8 da noite tem uma missa presidida pelo cardeal Odilo Scherer, e depois tem outra também às 10 da noite, e amanhã, a cada 2 horas, tem celebrações para que a população possa aí se despedir de Dom Cláudio Umes. O sepultamento será na quarta-feira, às 10 horas da manhã, e nesse momento também vai estar presente o Núncio Apostólico do Brasil. Espera-se que ele traga também uma mensagem apostólica aí do Papa Francisco. Nesse momento está tendo um momento de oração aqui atrás com religiosos, também com o cardeal Odilo Scherer. São os primeiros instantes em que a população tem contato aí, pode visitar aí o caixão de Dom Cláudio Umes. Rodrigo, eu volto com você. Obrigado, Sidney, pelas informações. Momento emocionante, momento da nossa fé, de confiar, de acreditar na ressurreição. A nossa equipe conversou com a família de Dom Cláudio, que nos contou como recebeu a notícia e o carinho que o religioso tinha para com eles. A admiração com a vida religiosa de Dom Cláudio também acontece por seus familiares. Terceiro mais velho de uma família de 13 filhos, Dom Cláudio, que tinha o nome de batismo de Auri Afonso, viu a mãe falecer aos 14 anos, no parto do último filho, e desenvolveu muito carinho por seu pai, Pedro Adão Umes. O papai viveu até os 94 anos. Isso. Imagina a alegria nossa, que tem um papai dessa idade convivendo com nós. E tem uma foto onde meu pai fez 90 anos e ele trouxe um quadro do Papa, assinado pelo Papa, inclusive escrito em alemão, coisa mais linda. Mesmo com muitos afazeres, Dom Cláudio não deixava de visitar regularmente sua família, mantinha contato e levava muitos conselhos. E nas férias a gente passava com ele com muita obra, a gente fazia pescarias. E ele sempre nos visitou muito, desde que eu sou muito criança, assim. Inclusive hoje, ainda revendo algumas fotos, encontramos algumas fotos, eu pequeno ao lado, assim, a gente sempre gostou muito dele. Eu aprendi muito com ele, humildade, união de família. Ele luta, ele fazia qualquer coisa para manter a união da família. Diante de tanto companheirismo com seus familiares, Dom Cláudio deixou o legado de sua sabedoria e ensinamentos preciosos. Eu acho que a vida dele nos deu um conselho, que é o lema que ele escolheu para o brasão episcopal dele: vós sois todos irmãos. A forma como a gente enxerga as pessoas, ela é transformada quando a gente passa a chamar de irmão a quem Deus chama de filho. Em nome dos sobrinhos dele, dos sobrinhos netos dele, dizer assim, muito, muito obrigado, Deus, pela vida do Dom Cláudio, pelo legado que ele deixou para todos nós. E até já com a saúde debilitada pelo câncer, Dom Cláudio não deixava de mandar mensagens para sua família. E ele mandava dar um recado para os irmãos e para a família: digam para ficar bem, digam para simplesmente rezarem por mim, mas eu estou pronto. Eu realmente, olhando para trás, me coloquei nos lugares onde o Senhor me chamou para estar, e agora eu estou pronto para ir voltar para casa. É uma vida que nos ensina a viver como irmãos, verdadeiramente como filhos de Deus. São essas nossas informações daqui, da cidade de São Paulo, mas você confere ainda nesta edição do Canção Nova Notícias a repercussão do falecimento de Dom Cláudio Umes. E amanhã cedo vamos continuar atualizando no CN Notícias, depois do programa Sorrindo para a Vida, às 9h30 da manhã. Boa noite a todos. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Neste mês de julho, o Brasil preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos a Brasília para saber mais detalhes a respeito do assunto. Liana, boa noite.
Olá, boa noite a você e a todos. A cadeira da presidência é rotativa entre os países membros do órgão multilateral responsável pela paz e segurança internacional. A missão do país é examinar a situação de segurança nas áreas de conflito, como é o caso da Ucrânia, Síria, África Ocidental, Haiti, Chipre, dentre outras nações. Também é de responsabilidade da presidência do Conselho a preocupação com respeito ao direito internacional humanitário, com a proteção de civis e com o acesso à assistência humanitária. No dia 12 de julho, o ministro de Estado das Relações Exteriores, Carlos França, vai presidir um debate sobre a importância da comunicação estratégica em operações de manutenção de paz. Também é de responsabilidade do Conselho uma ampliação da participação feminina nas operações da ONU e na agenda construtiva para a manutenção da paz e segurança internacional. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias. E os brasileiros começaram a sentir o impacto da nova lei do ICMS. Os preços da gasolina e do álcool estão mais baratos. A maioria dos estados anunciou cortes do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços sobre os combustíveis, aderindo à lei sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre este assunto, vamos ao vivo conversar com a repórter Camila Castro. Camila, boa noite. Boa noite, Ronaldo, e a todos. Até hoje à tarde, mais de 20 estados haviam anunciado cortes do ICMS sobre os combustíveis. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro estabelece um teto de até 18% para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis e também energia elétrica. Com isso, o consumidor já começou a sentir uma redução nos preços aí nas bombas. Segundo o cálculo do Sindicato Nacional de Revendedores de Combustíveis, a gasolina teve um desconto médio de 79 centavos, podendo variar de 60 a 90 centavos. Vamos agora falar sobre as pautas do dia aqui do Congresso Nacional. Hoje, o movimento ainda está tranquilo. A maioria dos itens da pauta são medidas provisórias, como a que regulamenta o teletrabalho e que institui regras trabalhistas alternativas durante a pandemia. Outro item da pauta é o projeto de revisão de lei Pelé, que regulamenta profissões de professores de artes marciais e de yoga e reconhece o profissional da educação física como profissional da saúde. Bom, por hoje é só. Eu volto com você. Até amanhã. Agora vamos falar de Romaria. A Romaria ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, voltou a acontecer depois de 2 anos e reuniu quase 3 milhões de pessoas. A novena, seguida de festa, é uma das mais tradicionais do país, com 180 anos. O repórter Francisco Coelho acompanhou a Romaria e conta pra gente na reportagem. O som tradicional do velho carro de boi voltou a ser ouvido no coração do Brasil. Eles enfrentam uma longa jornada pelas estradas do interior do estado de Goiás para cumprir as promessas e agradecer as bênçãos do Pai Eterno. São 5 dias no percurso de cerca de 100 quilômetros. Esses anos foi muito doído pra gente. A gente vir na Trindade, olhar para aqui e ficar com saudade da Romaria. Em dias de Romaria, a igreja matriz do Divino Pai Eterno fica pequena com a quantidade de devotos que vêm para as missas, novenas e orações. O padre redentorista Fábio Bento lembra que a Romaria deste ano é um momento especial de recomeço. Esse começar de novo. E é o que nós estamos rezando, meditando durante toda a novena e festa. Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. A devoção começou em 1840, quando o casal Constantino Xavier e Ana Rosa encontrou um medalhão com a imagem da Santíssima Trindade. Como forma de agradecer as bênçãos do Pai Eterno, essa igreja foi construída. Em 2012, ela se tornou Patrimônio Histórico Cultural do Brasil, quando completou 100 anos de existência.
Durante os 10 dias de romaria, a cidade de Trindade recebe milhões de pessoas. Muitos escolhem fazer o trajeto de Goiânia até Trindade a pé. São cerca de 18 quilômetros. Quando eu chego aqui, que passo nos pés do Divino Pai Eterno, eu fico boba. E graças ao Divino Pai Eterno, a gente está presente aí este ano. Luciano e os irmãos montaram a barraca solidária ao lado da rodovia. Por aqui, eles servem café da manhã, almoço e jantar. Tudo de graça. Seu Ivo Inácio, pai da Luciana, faleceu vítima de um câncer. E o último pedido para a família foi o de oferecer alimento de graça para os romeiros. Hoje a gente está aqui para dar o alimento não só da carne, mas também da alma. Levantei cedo, juntei a boiada. Dezenas de municípios do Nordeste sofreram com as chuvas do fim de semana. As chuvas causaram enchentes, deslizamentos de terra e transbordamentos em diversos estados. Ao menos 50 cidades estão em situação de emergência e milhares de pessoas tiveram de deixar as casas. Hoje, o governo federal reconheceu, por meio de publicação no Diário Oficial da União, portaria dizendo que a situação de emergência, reconhecendo, a situação de emergência em 15 cidades de Alagoas, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Enquanto no Nordeste as chuvas prosseguem fortes na costa, o interior do país continua sob influência de uma massa de ar seco, o que tem deixado a umidade relativa abaixo de 30%, índice prejudicial à saúde. No Centro-Oeste e Sudeste, regiões mais afetadas, a umidade fica em 12% no Mato Grosso, em Goiás e no Mato Grosso do Sul e 15% em São Paulo. Este período sem chuva no interior do Brasil deixou o Centro-Oeste em alerta para risco de incêndios, com cerca de 127 focos de queimadas no Mato Grosso, conforme divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Deixou também uma preocupação aqui no Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. É que os reservatórios começaram a operar na faixa de alerta. O Cantareira, por exemplo, está com volume crítico abaixo dos 40%. Este dado pode piorar devido à falta de chuva e temperatura elevada à tarde, que deve registrar máxima de 27 graus na capital paulista. Mas a partir da segunda quinzena de julho, a previsão de queda acentuada das temperaturas. Para encerrar, nesta terça-feira chove nestas áreas em azul do norte, ainda na costa leste do Nordeste e oeste e sul do Rio Grande do Sul. Reinaldo? Voltamos a falar da morte de Dom Cláudio Umes aos 87 anos e agora direto de Brasília. Liana, com você. O arcebispo de Brasília, Dom Paulo César, expressou, condolências pelo falecimento do arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Em uma carta, ele destacou o pastoreio de Dom Cláudio Umes na Congregação para o Clero, além da atenção especial dada à Amazônia. Dom Paulo César se colocou em oração na esperança da ressurreição, rogando a Nosso Senhor que a Igreja no Brasil continue se inspirando no cuidado ao povo de Deus por meio do trabalho missionário. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também se manifestou. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, falou com a nossa equipe e deixou uma mensagem de pesar e gratidão a Deus pelo legado de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio foi um homem de abrir muitas frentes. Eu destaco, por exemplo, a frente junto aos operários, num período tão duro da história no Brasil, a frente com as famílias, quando o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, esteve aqui, e agora, mais recentemente, com todo o desafio da Amazônia. Dom Cláudio viveu esses três exemplos que eu estou dando, eu pude testemunhar os três exemplos com muita paixão. Eu diria, a Arquidiocese de São Paulo, aos familiares de Dom Cláudio, quando nós vivemos a vocação e as coisas de Deus com essa paixão, depois nós acabamos ouvindo lá, quando chegamos na eternidade, vinde, benditos de meu Pai. Que a vida, a história de Dom Cláudio seja consolo para todos aqueles que hoje sentem a sua perda.
Demonstramos também nossa solidariedade à Arquidiocese de São Paulo e a todos os familiares que perderam na manhã de hoje este grande homem de fé. Que exemplo de fé e serviço à igreja e aos mais necessitados Dom Cláudio deixa para nós, viu? A nossa participação fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, Liana. Muito obrigado. Bom descanso para você. E a gente fala da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de amor e paz. Este gesto evangeliza e evangeliza muito. E acontece porque pessoas como você contribuem para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Estamos com 4% na campanha nesse início de julho. Ajude a multiplicar o bem e a fazer a diferença na construção da paz. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Julho começou e a Canção Nova continua contando com você. Olha, a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, recebeu nos últimos 4 dias o 2º Congresso Mundial Médicos pela Vida. O evento contou com a participação online e presencial de inúmeras pessoas e organizações da área de saúde. Médicos, estudantes de medicina e o público geral acompanharam palestras e painéis voltados à discussão da Covid-19 crônica e doenças pós-vacinais. O Congresso também abordou aspectos jurídicos, outras doenças desenvolvidas no contexto da pandemia, estudos e o enfrentar do coronavírus a partir da medicina integrativa, que nada mais é do que considerar todas as formas de tratamento para buscar a cura, a partir da relação médico-paciente. Dentre várias participações, a médica psiquiatra Ana Cristina Malheiros falou sobre a visão e os aspectos estudados por esta área no cenário pandêmico, além das consequências psicológicas geradas à humanidade, como medo, solidão, incertezas quanto ao futuro, a partir da gestão da pandemia e da veiculação massiva de notícias e cenários alarmantes. A primeira edição do Congresso Médicos pela Vida aconteceu há 6 meses em Brasília e discutiu o combate à Covid-19 e as terapias de tratamento para os pacientes. O Papa Francisco se encontrou com a comunidade congolesa durante a missa dominical que celebrou na Basílica de São Pedro. Durante a celebração, disse que os cristãos devem ser embaixadores de paz. Após a missa, o Santo Padre rezou a tradicional oração do Ângelus com os fiéis. O Papa Francisco centrou a sua mensagem no envio missionário, que não é apenas para algumas pessoas, mas para todos. E que mesmo diante das inseguranças e medos, é o Senhor quem escolhe e envia os discípulos, mesmo sem esperar que eles estejam prontos. Que siano pronti e ben allenati. Segundo o pontífice, o envio é cheio de surpresas missionárias. Jesus, ao dizer o que não levar para a missão, revela que não devemos confiar nas riquezas, pois quanto mais livres e simples, mais o Espírito Santo guia e se torna protagonista. Jesus surpreende com a simplicidade das palavras, que leva o missionário a ser como embaixadores da paz aonde chegar. E convidou aos presentes na Santa Missa a rezarem pela paz e reconciliação de sua pátria, na República Democrática do Congo. Na vossa pátria, na República Democrática do Congo. Em um mundo tão marcado pela ganância e posse, somos chamados a ser como cordeiros em meio aos lobos, rejeitando toda a violência, seguindo assim os passos de Jesus. No Ângelus, o Papa Francisco voltou a pedir para que se continue a rezar pela paz na Ucrânia e em todo o mundo. E fez um apelo aos chefes das nações e organizações internacionais para que reajam à tendência a acentuar o conflito e a oposição. Segundo o pontífice, o mundo precisa de paz, não baseada no equilíbrio de armas, e disse que a crise ucraniana deveria ter sido um desafio para um diálogo capaz de construir um mundo melhor para as novas gerações. E que isso ainda é possível, se as autoridades aceitarem o desafio de passar de estratégias de poder político, econômico e militar para um projeto de paz global, não a um mundo dividido entre potências em conflito, sim a um mundo unido entre povos e civilizações que se respeitam. Tra popoli e civiltà che si rispettano.
O núncio apostólico Dom Jean Batista de IV, representante do Papa Francisco, está em Sergipe e se reuniu nesta tarde com representantes das novas comunidades. A Arquidiocese de Aracaju acolhe nesta semana a visita do Núncio Apostólico Dom Jean Batista de IV. Esta é a primeira vez que o Núncio Apostólico visita o estado sergipano desde que assumiu a sua função de representante diplomático na Santa Sé em janeiro de 2021. Em Brasília, onde essas duas pessoas manifestam de maneira diferente um carisma próprio. Hoje, Dom Jean Batista conheceu os trabalhos das novas comunidades. Para o responsável local da comunidade Canção Nova, este encontro foi um profundo momento de partilha das ações da comunidade em vista da igreja local. É muito importante a Canção Nova ser reconhecida pelo núncio, né? Ele que veio lá de Brasília até aqui a nossa cidade de Aracaju. Então é muito gratificante, é muito importante para a Canção Nova a gente estar sendo reconhecido pelo representante do Papa aqui no Brasil. Gleison Azevedo ressaltou a importância de fazer a comunhão com a igreja. Uma grande alegria é receber a palavra do Senhor Núncio, né? É ouvir dele da riqueza dos carismas, das novas comunidades, né? Também aqui a comunidade Canção Nova. Ouvir a palavra, né? E também olhar nele o Santo Padre, né? Que a igreja que confia em nós, confia no nosso carisma, na ação evangelizadora das novas comunidades. Voltamos a falar da morte de Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. Hoje, Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, também expressou seu carinho e pesar e disse que Dom Cláudio foi muito amigo da Canção Nova. Falece Dom Cláudio Umes. Nós não podemos dizer foi uma perda, não, porque a herança que ele deixou foi muito grande. Agradecemos a Deus por ele, pelo trabalho dele, por tudo aquilo que ele falou e fez. Agradecemos a Dom Cláudio, que nós cremos está no céu. Sim, que Dom Cláudio ore por nós. Porque Dom Cláudio também era muito amigo da Canção Nova. Talvez você não soubesse disso, mas ele era muito amigo da Canção Nova. Para nós é um dia festivo, porque entrou alguém que é nosso amigo e foi para o céu. Sim, ele entrou para o céu e nós agradecemos a Deus por essa passagem. Que a bênção de Deus, que é todo-poderoso, venha sobre você e sobre todos aqueles que são seus, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar a edição de hoje do Canção Nova Notícias, vamos conhecer um pouco da trajetória do cardeal Cláudio Umes, que faleceu hoje aos 87 anos de idade na casa dele na cidade de São Paulo. Dom Cláudio Umes nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em 1934. Ordenado sacerdote em 1958, Umes foi enviado a Roma, onde fez doutorado em filosofia em 1963. Ao retornar ao Brasil, foi professor da PUC de Porto Alegre e superior do Provincial da Ordem dos Frades Menores. Em 1975, foi nomeado bispo de Santo André. No ABC Paulista, permaneceu por 21 anos. Em 96, foi nomeado arcebispo de Fortaleza e 2 anos depois foi designado para suceder Dom Paulo Evaristo Arnes à frente da Arquidiocese de São Paulo. Criado cardeal em 2001, ficou em São Paulo até 2006, quando foi convidado a presidir a Congregação para o Clero em Roma, cargo que ocupou até 2010, quando atingiu o limite de idade. Emérito no Brasil, não parou de servir a Igreja. Em 2013, estava lá ao lado do recém-eleito Papa Francisco. Por muitos anos, a Amazônia foi o seu campo de missão. Andou por aquele território e se tornou profundo conhecedor e defensor dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e do meio ambiente. Em 2014, assumiu a presidência da Comissão Episcopal da Amazônia e da Rede Eclesial Pan-Amazônica. Comandou a organização do Sínodo da Amazônia em 2019. Em março de 2022, por motivo de fragilidade na saúde, renunciou ao cargo de presidente do CEAMA,
Conferência Eclesial da Amazônia, organismo recente criado pelo Papa Francisco. Desde então, vinha cuidando da enfermidade em casa, no bairro Saúde, Zona Sul de São Paulo. Dedicou mais de 6 décadas ao serviço da igreja. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Boa noite. Até amanhã.